Boa noite, dando continuidade ao curso de TCE. Hoje eu vou falar do monitoramento da pressão intracraniana no TCE grave. É, então, a hipertensão intracraniana, a IC, ela ocorre, né, em alguns casos de TCE grave, causando agressão ao tecido nervoso adjacente e causa uma piora no prognóstico funcional e de mortalidade nesses pacientes. Alguns conceitos antes de falar do monitoramento da PIC, vou falar sobre o fluxo sanguíneo cerebral. Ele varia de 40 a 60 ml por 100 gramas a cada minuto, e ele é dependente da PAM, enquanto ela está nos valores de 60 a 150 milímetros de mercúrio. Os vasos cranianos têm a capacidade de se contrair e de se dilatar conforme a variação da pressão arterial média. Uma pressão arterial média menor de 60 pode causar uma hipoperfusão tecidual, e acima de 150 tem risco de lesão cerebral por quebra da barreira hematocefálica, lesão hemorrágica no caso. E o fluxo sanguíneo cerebral ele é avaliado pela pressão de perfusão cerebral, que a PPC, né? O que é ela? Ela é a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, a PPC é PAM menos a PIC, essa diferença. Esse gráfico aqui, ele mostra o aumento do fluxo sanguíneo cerebral conforme aumenta a pressão arterial média. Nessa curva está mantido o mecanismo de autorregulação cerebral, então ela não sai aumentando a roda. Nessa curva tracejada, quando tem a perda desse mecanismo de autorregulação, como pode acontecer no TCE grave e na hipertensão intracraniana, é, esse fluxo fica totalmente dependente da PA, né? Outro conceito importante é a teoria de Monro-Kelly, que fala que o crânio é uma caixa, um sistema inextensível, uma caixa não elástica, tem um volume constante, 80% é cérebro, 10% sangue e 10% líquor. E quando alguma coisa altera, surge uma lesão, uma massa, algum desses três mecanismos, desses três componentes vão sofrer. Geralmente o líquor é o primeiro a se escoar para o espaço subaracnoide espinhal, depois o sangue para os seios venosos, e o tecido cerebral, teoricamente, é incompressível. Então, a PIC pode se manter constante, mesmo com os aumentos do volume intracraniano, enquanto a gente tiver líquor e sangue para poder evacuar e manter a pressão da crânio constante. Mas, depois que se esgotam essas reservas, aí a PIC vai ter que aumentar e o tecido cerebral vai ser comprimido. Aqui mais uma vez, né, mostrando sistema em equilíbrio. Surgiu uma massa, mas está compensado, está vazando sangue venoso, está vazando líquor. E aqui já está descompensado, então a pressão intracraniana está aumentando, já está vazando muito líquor, já está vazando muito sangue, e ainda assim a massa está comprimindo o cérebro. Outros conceitos importantes são os conceitos de elastância e complacência. Elastância cerebral é definido como um aumento da pique por unidade de volume acrescentado ao compartimento intracraniano. Então, aumento que a pressão, o tanto que a pressão vai aumentar à medida que eu vou colocar uma massa a mais, e a complacência é o inverso. É o volume necessário que eu vou ter que aumentar na caixa craniana para aumentar a pique. Numa situação que a gente tem uma baixa elastância e uma alta complacência, a gente tem deslocamento dos volumes cranianos. E numa situação que a gente tem uma alta elastância, mas com baixa complacência, quer dizer que já se esgotaram as reservas, né, do sangue e líquor. Então, vai ter compressão do parênquima. Eu vi sobre essa curva de Langevin, que é uma curva entre pressão e volume intracranianos, que é uma constante, mas à medida que o edema cerebral vai aumentando, ou hematomas, lesões, contusões, até aumento de líquor, né, ou do volume intravascular do cérebro, vai aumentando, vai chegar a um ponto que esse aumento de volume, ele vai superar a capacidade de acomodação intracraniana. Então, o volume vai aumentar, mas a PIC não vai conseguir mais ficar constante.
A PIC vai acabar subindo. Quanto ao monitoramento da pressão intracraniana, tem uma técnica que começou a se pensar nisso desde 1951, que o pessoal colocou uma agulha dentro do ventrículo e conectou com o sistema eletromagnético de registro contínuo, como se estivesse medindo a pressão do ventrículo, na anicórica ventricular, continuamente, como uma estimativa da PIC. Até 50% dos TCEs graves vão evoluir um quadro de hipertensão intracraniana, pode estar associado a uma lesão expansiva intracraniana traumática. E existem outros indicadores preditores de PIC, mas que não são confiáveis para essa monitorização, como um Doppler transcraniano, medida ultrassonográfica do bainho do nervo óptico. Mas o ideal é um catéter de monitorização de PIC, e o mais indicado, mais preciso, é o catéter intraventricular, porque, além dele ser mais preciso, ele permite o controle da PIC, porque é mais um mecanismo para sair o líquor, né? Lembrando da teoria de Monro-Kelly, então vai extravasar o líquor para mais um lugar. A gente pode drenar pelo catéter, né? Seria uma DVE. As indicações para o catéter de PIC, então, a ideia é otimizar o manejo neurointensivo desses pacientes e evitar a mortalidade. Então, nos TCEs graves, né? TCE com Glasgow menor ou igual a 8, e TCE de crânio com alteração traumática, hematomas, subdural, extradural, intraparencimatoso, contusão, edema cerebral e sinais de herniação de uncos. E, em caso de TC de crânio normal, mas paciente rebaixado, a indicação de PIC é em pacientes maiores de 40 anos, ou que tenham postura de descerebração, decorticação, uma postura normal, ou muito hipotenso, com a PA sistólica abaixo de 90. Os tipos de catéteres, então, o ventricular, é o pioneiro, né? Desde 1950 já se inventava isso. Ele é mais fidedigno, permite a drenagem do líquor, que dá até para, eventualmente, mandar para análise e controlar, né, aumento da pressão intracraniana. E a desvantagem é a dificuldade da punção ventricular, porque se o paciente não tem uma hidrocefalia, vai ser uma punção mais difícil, né? Ou se ele tem alguma lesão expansiva que desloca o ventrículo, lesão expansiva traumática, desloca o ventrículo, vai dificultar. Outras opções, epidural, nunca vi usar, só achei relato. Subdural, subaracnoide ou intraparenquimatoso. No hospital, a gente tem o ventricular, né, que é acoplado ao sistema de DVE, o intraparenquimatoso, que pode ser usado também no espaço subdural. Essas medidas são menos confiáveis do que o líquor, não permitem, por elas mesmas, ajustar a pressão, é só realmente para monitorizar, mas tem menos risco de sangramento, menos risco de complicações, menos risco de infecção, já que não está manipulando o ventrículo. Aqui só para mostrar, então, tem que ter um monitor, né, de PIC, que vai conectar ao catéter e mostrar a curva para a gente, os valores, inclusive a temperatura. Uma PIC recomendada, né, uma PIC ideal, é de até 20, algumas referências 22. Uma PIC maior do que isso já é considerada anormal. Até 40 tem uma hipertensão intracraniana moderada, e acima de 40 já é uma hipertensão intracraniana grave, com risco de óbito. E acima de 60 é praticamente fatal, já tem alteração elétrica e de fluxo sanguíneo cerebral, que, assim, alto risco de evolução para morte cefálica. Então, com o catéter de PIC, a gente consegue, avaliando a pressão intracraniana, ter uma noção, né, da pressão de perfusão cerebral e, consequentemente, do fluxo cerebral. A meta é a gente ter uma pressão de perfusão cerebral de 60 a 70, então tem que manejar a PAM conforme a PIC para tentar manter, né? Lembrando que a PPC é a PAM menos a PIC. Só que tem que tomar cuidado também, porque dependendo da situação, aumentar muito a PAM e não priorizar reduzir a PIC, pode até cursar com a piora do edema cerebral, né? Então, primeiro deve-se priorizar até diminuir a PIC, se possível. Agora, as avaliações, avaliando o aspecto qualitativo, né? Com a elevação da PIC, a gente reduz o espaço ocupado pelo cérebro, então, os pulsos arteriais vão ficar mais acentuados, os pulsos venosos desaparecem, com isso surgem ondas patológicas. Vou tentar explicar. As ondas de pulso cerebral, normal, é que P1, P2, P3. P1 maior que sempre que P2 e P3.
P2 tem relação com a pressão arterial e é proporcional, o P1, desculpa, tem a relação com a pressão arterial e é proporcional à pressão de perfusão cerebral. Já P2 é inversamente proporcional à complacência. Então, quanto maior P2, mais baixa está a complacência cerebral. E P3 tem relação com a onda dicrótica na pressão arterial. Quando há aumento da pressão intracraniana, P2 aumenta. Então, quer dizer, a complacência cerebral está diminuída. Ela está maior do que P1 e P2, P1 e P3. Quando o aumento é muito grave, perde-se até a noção de P1, P2, de que a complacência está bem comprometida, fazendo já platôs, né? E aqui, as ondas patológicas mesmo são as ondas A de Lundberg, que são flutuações periódicas em platôs que podem chegar até 50 milímetros de mercúrio e são de duração longa, de 5 até 20 minutos. Então, o paciente está, por um longo período, mantendo uma pique muito alta. Então, ele tem o risco de herniação cerebral iminente. O paciente está grave. As ondas do tipo B são como se fossem picos de aumento da pique, que pode chegar até 50, só que com uma frequência menor, assim, ela vai a cada 30 a 2 minutos, 30 segundos a 2 minutos. São ondas que sugerem vasoespasmo cerebral, esse padrão. As ondas do tipo C podem ser normais, são oscilações de baixa amplitude a cada 7 a 15 segundos, ou elas podem até ser patológicas, quando elas aumentam essa amplitude, se sobrepõem e formam um platô de ondas parecido com isso aqui, e até com as ondas A. Complicações da hipertensão intracraniana, então. Isquemia cerebral, por redução do fluxo sanguíneo, vai dificultar o metabolismo cerebral. Redução da perfusão cerebral, então vai ter baixa liberação de oxigênio, baixa remoção de CO2, vai aumentar a produção de ácido lático, diminuir a reserva de fosfato, diminuir ATP, aumenta o aminoácido excitatório, radicais livres e pode levar à quebra da barreira hematoencefálica. A isquemia decorrente daí, que ela pode ser completa, e ela pode ser incompleta. Na incompleta é até pior, porque vai predominar um metabolismo anaeróbio. E ela pode ser até focal, restrita ali só a um território vascular comprometido, uma região específica. Esses pacientes também podem evoluir com herniação cerebral, complicação mais temida, né? Então, é importante no exame físico deles a gente avaliar a pupila, ver se elas estão assimétricas, assimétricas, se o paciente tem postura de decorticação de cerebração, se tem sinais de depressão respiratória, lembrar da tríade de Cushing, né, que é hipertensão arterial, bradicardia e respiração irregular ou bradipneia. São medidas já imediatas para tentar tratar aí. Então, chegou um paciente com TCE grave, Glasgow 7, anisocórico, decorticando, primeira coisa, intubação, né, garantir a via aérea, manter a cabeceira elevada, 30 a 45 graus, lembrar de deixar a cabeça em posição neutra para permitir o retorno venoso e evitar, né, mais uma vez, o aumento da pique. Mecanismos para proteger o cérebro, né, na hipertensão intracraniana, além dessa medida inicial da intubação e tudo mais. Focar em aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, então, no primeiro momento, até pensar em aumentar a PAM, cuidado para não ir muito também, para não quebrar a barreira, né, e causar mais lesões, mas o alvo de 80, algumas referências 90 a 100 milímetros de mercúrio, tentar manter uma PPC de 60 a 70. Pode ser necessária reposição volêmica ou drogas vasoativas. Pode ser feita uma craniotomia precoce, se tiver já algum hematoma identificado, alguma lesão expansiva traumática para ser tratada. O coma induzido, através de sedanalgesia com hipnótico e opioide, as terapias osmóticas, manitol e o salgadão, né? A salina hipertônica pode ser feita em bolos de ADA-NSL a 23,4, em bolos de 10 minutos, em dose baixa, ou o NSL a 3 contínuo, com controle da natrelia. Uma hipotermia leve pode ser recomendada, lembrar de levar a cabeceira, deixar o pescoço neutro para evitar o retorno venoso e garantir as vias aéreas e a ventilação.
Pode ser feita também a hiperventilação leve e breve, não pode deixar contínua, porque também é tóxica, né? Pode chegar até uma PCO2 de 30. Tentar deixar o paciente euvolêmico, evitar crises convulsivas, né? Que a gente mais usa a fenitoína como droga antipilética. Pode ser feita uma hipotermia tanto do corpo quanto cerebral, é questionável. E, mais uma vez, o pescoço em posição neutra. Se dá analgesia, um hipnótico e um opioide, o Propofol acaba sendo o hipnótico mais indicado, porque ele por si só já tem um efeito neuroprotetor, ele já diminui a demanda metabólica do cérebro e, consequentemente, diminui também a PIC. É um hipnótico de curta duração, então, se for necessário reavaliar esse paciente, dá para tentar acordar mais com o Propofol, é mais fácil. O opioide indicado é o fentanil, porque apesar de dele também ter, poder ter repercussão hemodinâmica, como hipotensão e tal, ainda é um dos que menos causa, né? Melhor ele do que a morfina, por exemplo. Um paciente com a PIC normal, recomenda-se que o RAS fique de 0 a -2. Uma PIC alta refratária, o RAS de -4 a -5. Assim, na maioria das vezes a gente acaba preferindo que fique no RAS -5, fica mais, né, perto da neuroproteção possível. Se o paciente estiver entrando no ventilador, a sedação estiver suficiente, tiver alguma outra coisa, talvez seja necessário fazer o bloqueio neuromuscular, mas não é recomendado logo de cara, porque depois até atrapalha no desmame de ventilador e tudo mais. A terapia osmótica, né, que eu já citei, o manitol, a salina hipertônica. O manitol pode espoliar muito o paciente, então ele pode causar hipovolemia e tem risco de extravasar o tecido cerebral, que é mais tóxico. Acaba que a salina hipertônica é mais recomendada, porque ela não vai causar tanto espoliamento assim do paciente, não vai espoliar tanto o paciente. A gente tem que reservar isso para os pacientes com sinais de herniação cerebral iminente, já refratar as medidas iniciais de elevação de cabeceira, sedação, de ventilação. E o mecanismo é extrair água através da barreira hematoencefálica, isso vai fazer o cérebro murchar, reduzir o volume cerebral e assim reduzir na PIC. Nos casos que os pacientes estão usando essas terapias de forma intermitente, né, a cada 4 horas, geralmente, lembrar de desmamar lentamente. E nos casos realmente refratários, né, que não melhorou com o manitol, não melhorou com a intubação, não melhorou com o posicionamento, ou, enfim, é indicado, né, craniotomia descompressiva, principalmente. Se é que já não foi indicada alguma craniotomia para evacuar algum hematoma, né, alguma contusão que o paciente tem, como o barbitúrico, cada vez menos utilizado, e a hipotermia, cada vez também menos utilizada. A craniectomia descompressiva acaba sendo o método mais eficaz para reduzir a PIC, pode melhorar a sobrevida e, inclusive, a qualidade de vida dos pacientes, mas também pode ter desfechos desfavoráveis, pode ter um GOS bem ruim no pós-operatório. Ele é reservado para os TCEs graves refratários, a remoção de parte do crânio vai depender da região demasiada. Quando for uma tumefação unilateral, é ideal fazer a hemicraniectomia, frontotemporal do lado correspondente. Ou quando for uma tumefação muito difusa ou localizada ali na região mais frontal, mais fronto-basal, talvez fazer a craniectomia bifrontal. Com a craniectomia descompressiva, a gente permite que o tecido cerebral hernie para o espaço extracraniano, né? Então, a gente quebra a caixa da teoria do Monroe. Também permite drenar hematomas, que talvez não seriam drenados se não fosse por ela, né? Ela pode ser já a primária, já pode ser o primeiro tratamento, não só a descompressiva, mas as craniotomias por si só para drenar uma lesão focal, ou um tratamento secundário, realmente refratário a tudo, então descomprimir porque tem um edema difuso. O ideal é um tamanho de um flap ósseo de 11 a 12 centímetros de diâmetro. Lembrar de descomprimir a fossa média, então comer aquele pedacinho de temporal. O ideal é fazer uma craniotomia ampla, em cruz. Eu vi alguns lugares também que fazem em H, para dar espaço para esse cérebro inchar para fora. Fazendo uroplastia não hermética, né, para não comprimir, já que a nossa função foi descomprimir.
O ideal é colocar um enxerto de pericrânio ou um substituto de dura também, até para proteger esse tecido cerebral herniado e se no futuro o paciente sobreviver, enfim, for para uma cranioplastia, ele ter já ali sua proteção. Aqui para ilustrar, né, um tecido cerebral bastante herniado, coisa bem emaciado, olha como ele meio que explodiu, né, as bordinhas da dura aqui. Então, segundo alguns estudos, realmente a craniotomia descompressiva é eficaz na redução da IC. Se bem feita, bem indicada, enfim, no momento correto, né? O paciente ainda não herniou, ou se herniou, às vezes pode reverter, recuperar, né? Não reverter, mas recuperar um pouco. Pode decorrer, então, em menor tempo de internação em UTI, de internação hospitalar no geral, mas ela pode estar associada, infelizmente, a pacientes com GOS pior, no pós-operatório, né? Pode até ter uma recuperação funcional, mas geralmente o paciente fica realmente com sequela. Até porque são pacientes muito graves, né, para precisar dessa cranectomia descompressiva, então também tem esse viés, né? Sem a cranectomia descompressiva, o cara pode não sobreviver, e se sobreviver pode ter sequela muito grave, não necessariamente pela cirurgia, né, mas sim pelo trauma grave que ele teve. Apesar da cirurgia, ele pode ter sequela grave. Como barbitúrico, cada vez menos utilizado, mas pode se infundir pentobarbital ou tiopental. Não tem melhor resultado no desfecho, é realmente só para tentar salvar a vida mesmo. Só em casos refratários e que a descompressão cirúrgica não é viável. Por exemplo, está num lugar que não tem cirurgião. É a única coisa que tem que você fazer. A hipotermia, cada vez menos consensual, assim, não tem nada recomendado, assim, mas sabe-se que pode reduzir a pique, tem um fator neuroprotetor e de evitar lesões secundárias, mas não tem um consenso, assim, tipo, é recomendado com certeza para melhorar o desfecho. E, assim, é uma condição muito limitada ainda em ensaios clínicos, em estudos, ou casos muito, 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 muito refratários, que não tem nenhuma outra opção mesmo. Só para citar, existem técnicas mais avançadas de monitoramento da pressão intracraniana, como oximetria venosa jugular, monitoramento da tensão de oxigênio no tecido cerebral, microdiálise cerebral, gradiente de difusão térmica e índice de reatividade de pressão cerebral. Mas que, assim, eu nunca vi utilizar e acho que é bem pouco utilizado mesmo. No manejo clínico desses pacientes, então, em UTI, é importante a vigilância de distúrbio eletrolítico, principalmente do sódio, apesar de a gente infundir salina e pensar em uma anatremia um pouco mais alta, é ali até 145, 155, também para deixar o paciente muito hipernatrêmico, nem hiponatrêmico, enfim, corrigir todos os distúrbios hidroeletrolíticos possíveis, controlar o balanço hídrico, né, a diurese, importante, esses pacientes têm risco de evoluir diabetes insípidos, ainda mais se fizer uso de agentes osmóticos, né, principalmente monitor, pode espalhar bastante, vigiar a função renal, claro, paciente grave, sempre. E a indicação de manter o catéter de pique, né? Se colocou o catéterzinho lá de pique, não foi para descompressiva, colocou, monitorizou, fez só onda normal, fez só pressão normal, tudo bem, pelo menos até o quinto dia, tá? Se não tiver normal, aí a gente vai ter que seguir para as outras medidas clínicas ou até cirúrgicas, né? Para tentar salvar o paciente. O procedimento é simples, né? Acho que eu citei que ali é uma trepanação craniana, uma punção ventricular, idealmente no ponto de coxa, ou se não, vai fazer ali no espaço subaracnoide, ou subdural, ou intraparenquimatoso, mas é um procedimento relativamente simples, a trepanação. Mas tem suas complicações, né? Então, ainda mais no tecido cerebral pós-trauma, que está friável, então tem risco de fazer lesão de parênquima, tem risco de infectar, porque é um dispositivo externo, risco de fazer hemorragia, isso principalmente o catéter intraventricular, né? Que às vezes ali no trajeto pode sangrar e levar sangue para o ventrículo, pode sangrar no trajeto, pode fazer uma infecção justamente por estar em contato com líquor, e as pessoas vão manejando, vão colhendo líquor, vão puncionando, esvaziando para tentar diminuir a pique, então vai ser manipulado, então tem risco de infecção. Essas foram minhas referências, acho que era isso que tinha para falar. Obrigada.